a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Você pode dizer amém? Queridos irmãos, temos lido um texto bíblico, um texto neotestamentário, um texto cristocêntrico, na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Esta epístola tem 4 capítulos, 95 versículos, e encontra-se canonizada no 12º livro do Novo Testamento. É uma das epístolas escritas da prisão e foi escrita aproximadamente no ano 62 a 64 depois de Cristo. E quando Paulo escreve esta epístola, muito provavelmente ele estava na sua primeira prisão em Roma. Se olharmos, ainda que de maneira pálida e superficial, a história biográfica do apóstolo Paulo, logo iremos compreender que Paulo fora um homem de muitas prisões, por tão somente pregar o evangelho, por tão somente anunciar a salvação em Cristo Jesus. Segundo a sua própria biografia, Paulo, em toda a sua existência, fora preso 4 vezes. A primeira foi em Filipos, a segunda foi em Jerusalém. De Jerusalém, Paulo fora levado, Paulo fora conduzido, Paulo fora transferido para Cesareia Marítima, aonde ficou preso por 2 anos, longos 24 meses. E a terceira e a 4ª prisão do apóstolo fora em Roma. Haja visto, irmãos, que a primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma aconteceu no ano 62 depois de Cristo, e a segunda por volta do ano 67. A primeira prisão em Roma, os motivos foram religiosos. Paulo fora preso por perseguição religiosa. Logo, percebemos que é por isso que o apóstolo Paulo fora preso em uma casa, uma espécie de prisão domiciliar, onde o carcereiro o guardava. Nesta prisão, o apóstolo Paulo tinha alguns tipos de regalias, alguns tipos de privilégios, a ponto de receber visitas e escrever cartas. Mas a sua segunda prisão em Roma, os motivos foram políticos, pois no ano 64 depois de Cristo, quem está assentado sobre o trono em Roma é Nero. Nero, com um coração maligno, incendiou a cidade de Roma por vaidade pessoal, pois queria edificar uma Roma mais bela. A história conta-nos que o incêndio provocado por Nero destruiu 10 dos 14 bairros romanos, e pelo foi aí que desencadeou uma grande perseguição contra a Igreja de Cristo. É por isso que a segunda prisão de Paulo em Roma foi o oposto da primeira. Se a primeira foi em uma casa com regalias e privilégios, a segunda foi em uma masmorra, uma espécie de buraco,
uma espécie de calabouço, um lugar úmido, um lugar fédido, um lugar inóspito, um lugar desumano, sim. E quando olhamos para o cenário do Novo Testamento, ele apresenta-nos um grande desafio, um desafio monumental, que os primórdios da igreja, que os apóstolos, que os discípulos de Jesus enfrentaram. E que desafio era este? Era justamente anunciar a salvação em Cristo Jesus, tanto aos judeus como também aos gentios. Os judeus, que era o povo das alianças, o povo do concerto, o povo que tinha a lei de Deus. Por outro lado, os gentios, que não tinham aliança, que não tinham a lei. E para piorar ainda mais a sua situação, eram rejeitados pelos judeus, pois eles diziam que os gentios estavam perdidos. Imagine o grande desafio de pregar, tanto para os judeus como também para os gentios, pois ambos, tanto os judeus como os gentios, precisavam ser salvos pela graça de Deus. E tratando sobre a condição humana, Paulo, na condição humana de forma espiritual, a condição espiritual do homem, Paulo, escrevendo a sua epístola aos Romanos, no capítulo 3 e versículo 9, Paulo diz que tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado. E no capítulo 3, versículo 10, o apóstolo resume, dentro de uma geografia terrena, que não há um justo, nenhum sequer. E a consequência desta realidade está no capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Da glória de Deus. E é interessante, queridos, pois o apóstolo Paulo, tratando acerca deste assunto quanto à salvação, quando ele escreve a sua epístola a Tito, no capítulo 2, versículo 11, o apóstolo diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aqui está revelado o propósito da manifestação da graça de Deus, que é trazer salvação a todos os homens. Ainda na epístola a Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 e o versículo de número 4, percebemos a vontade de Deus revelada nas seguintes expressões: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E eu quero dizer aqui nesta noite que a graça de Deus não manifestou-se apenas para um grupo seleto de pessoas, mas o apóstolo diz que ela veio trazer salvação a todos os homens. O próprio apóstolo Paulo, quando estava no berço da filosofia na Grécia, no Areópago, diante dos filósofos epicureus e estoicos, Paulo diz naquela ocasião, no capítulo 17 de Atos, versículo 30, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia a todos os homens que se arrependam. Na sua epístola aos Romanos, no capítulo 11, versículo 32, a Bíblia diz:
porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos, não foi para um grupo seleto, mas para com todos usar de misericórdia. O que muitos dos nossos irmãos do primeiro século não conseguiram compreender acerca da lei, é que a lei não é salvífica, mas ela aponta para o Salvador, que é Cristo. O apóstolo Paulo falou sobre isso quando escreveu a carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 24. Paulo diz: de maneira que a lei nos serviu de aio, de ponte, para quê? Aí ele continua: para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Os judeus não faziam distinção exata entre os aspectos moral e cerimonial da lei. Aí o apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, ele esclarece-nos no capítulo 10, versículo 4. Paulo diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esta expressão fim tem um sentido de cumprimento, porque o cumprimento da lei é Cristo. Abraão, Isaque e Jacó não viveram na dispensação na lei, mas a partir de Moisés, todos os que viveram, ninguém conseguiu cumprir os 613 mandamentos. Moisés foi um grande líder, mas falhou na lei. Davi foi um grande rei, mas falhou na lei. Salomão foi extremamente sábio, mas envaideceu-se em seu coração e falhou na lei. O único que cumpriu a lei foi Jesus de Nazaré. O cumprimento da lei é Cristo. E me chama muito a atenção, porque alguém disse que a lei é um rio da misericórdia que nos leva ao oceano da graça de Deus. A lei é um rio da misericórdia que nos leva ao oceano da graça de Deus. Você pode levantar a sua mão nessa noite e glorificar ao nome bendito de Jesus. Aí vem o apóstolo Paulo, no texto que lemos de Colossenses capítulo 2, versículo 14, dizer: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Preste atenção aqui um pouco. Quando o texto fala de cédula, cédula aqui é um documento, é um escrito de dívida, é uma nota promissória. Desde os tempos remotos do período veterotestamentário, toda vez que alguém não pagava a sua dívida, toda vez que alguém não quitava o seu débito, gerava sobre si, ou sentenças eram lavradas contra esta pessoa. E no âmbito espiritual acontece da mesma maneira. Todos nós tínhamos uma dívida chamada pecados. Os pecados é uma dívida insolúvel, isto é, impossível de ser paga por meios humanos. Ninguém tinha condições de pagá-la. Por causa desta dívida, algumas sentenças caíram sobre nós. Todos nós encontrávamos sobre um jugo de sentenças que traria grandes condenações. E nessa noite eu gostaria de enfocar 4 sentenças que pesavam sobre nós. 4 sentenças que pesavam sobre nós. A primeira sentença, sentença de morte.
Paulo diz, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É interessante, pois muitos já tentaram a todo custo resolver a questão da morte e fracassaram, mesmo com todo o avanço da tecnologia, mas ninguém conseguirá escapar jamais da morte. É uma sentença que estava sobre nós, sentença de morte. A segunda sentença que nos era contrária, Jesus, na sua conversa com o mestre Nicodemos, João escreveu no capítulo 3, versículo 18, Jesus disse assim, que todo aquele que crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Jesus diz que há condenação para aquele que não crê, que a condenação para aquele que não crê já está lavrada, este já está condenado. Isso é sério, pois a incredulidade gera condenação. Quando alguém diz que não crê em Jesus, quando alguém diz que não crê em Deus, esta pessoa está falando, eu já estou condenada. Jesus disse que estávamos debaixo desta sentença de condenação, além da condenação da morte, além da condenação que era contrária pela incredulidade. A terceira sentença que pesava sobre nós era a sentença de inimizade. Tiago escreveu na sua epístola, no capítulo 4, versículo 4, Tiago chega a dizer adúlteros. Em outras versões usa o termo infiéis. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. De Deus. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. E o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 15, João alerta a igreja, João alerta aos seus leitores. João diz: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ainda em João, no capítulo 5, versículo 19, João chega a dizer que o mundo jaz do maligno, e que é o maligno que está por trás do sistema mundano. E o texto diz que todo aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Deixa eu parar um pouco aqui para dizer com muito tremor, para dizer com muito respeito, mas muitos por aí afora estão levando Jesus como adereço, estão levando Jesus carregado em um pingente, mas isso não significa ser amigo de Deus. Estão levando Jesus carregado em um colar, mas isso não significa ser amigo de Deus. Estão pendurando Jesus em um quadro na sala, mas isso não significa ser amigo de Deus. Colocá-lo pendurado ou escrito no seu corpo por meio de uma tatuagem não significa ser amigo de Deus. Mas Jesus diz em João capítulo 15, versículo 14: vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. A amizade do mundo constitui-se inimizade com Deus. E ter um amigo humano já não é fácil. Imagine ser inimigo de Deus. O escritor aos Hebreus diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo.
era a sentença de inimizade. Além da sentença de morte, da sentença de condenação, da sentença de inimizade, a quarta sentença, que era nos contrária, era a sentença de sermos privados da presença do Espírito Santo. Em Gênesis 6, capítulo 3, diz o texto: então disse o Senhor, e não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Quando Adão e Eva sucumbiu ao pecado e o caos generalizado que o pecado fez com o homem, corrompido em todos os desejos do seu coração, a Bíblia diz que Deus removeu o seu espírito para si, e Ele fez isto porque viu que todos os desígnios do coração do homem era tendencioso, era inclinado para as coisas mais. Era a sentença de sermos privados. Ainda que no Antigo Testamento nós conseguimos identificar as manifestações do Espírito Santo, porém era manifestado apenas para um grupo seleto de pessoas que recebiam o Espírito do Senhor, a saber, os sacerdotes, os nazireus, os juízes, os profetas e os reis de Israel. Mas ainda assim, o Espírito Santo agia por um período de tempo e depois retornava ao Pai. Era justamente a sentença que nos era contrária. Dito isso, irmãos, estávamos sobre o jugo de algumas sentenças que traria grandes condenações. Havia sobre nós sentença de morte, havia sobre nós sentença de condenação, havia sobre nós sentença de inimizade, havia sobre nós sentença de sermos privados da presença do Espírito Santo. Aí o apóstolo declara, Paulo declara em Colossenses 2:14, Paulo declara com muita ousadia que esta cédula que era contra nós foi riscada, foi apagada, foi cancelada. Era costume naqueles dias, era costume naquela época, quando alguém pagava a sua dívida, era costume, era comum rasgar-se o documento. Geralmente a dívida era escrita em um papiro, e quando alguém pagava a sua dívida, o papiro era rasgado e colocavam ele cravado na parede com um prego. Daí vem a expressão num prego, é o mesmo que dizer que aquele documento não tem mais valor. Aí o apóstolo Paulo diz no capítulo 2, versículo 14, havendo riscado, ou seja, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, ele quitou, ele pagou a dívida, o escrito ele rasgou e pendurou na cruz. Era Jesus dizendo: a dívida está paga, o escrito não tem mais valor. Eu venho nessa noite dizer aqui que o sacrifício de Jesus foi expiatório, o pecado foi expirado, mas também o sacrifício foi vicário. O sacrifício foi vicário por quê? Porque ele morreu em lugar de outras pessoas. Mas também o sacrifício de Jesus foi substitutivo em lugar de miseráveis pecadores. Mas também o sacrifício foi voluntário, por um ato espontâneo de amor. O sacrifício também foi sacrificial, ele foi oferecido em holocausto pelos nossos pecados. Mas eu quero declarar aqui nessa noite e enfocar para a igreja aqui presente
que o sacrifício de Jesus, principalmente que a morte de Jesus foi redentora, isto é, o sangue de Jesus quitou, anulou, apagou, removeu a nossa dívida. Ele pagou o preço da nossa dívida. Diga para a pessoa que está do seu lado: o preço foi pago por Jesus. Diga para ele, o preço foi pago por Jesus. Oh, glória a Deus. Será mandaravasti que mintou. Naravaciá. Oh, Jesus. Mas tem os benefícios desse sacrifício. Sabe o que aconteceu com essas sentenças? No lugar da sentença da morte, Jesus nos deu a promessa da vida eterna. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo diz que o salário do pecado é o que, irmãos? O salário é a recompensa. Um trabalhador que trabalha tem que ganhar a sua recompensa. Jesus disse que o trabalhador é digno do seu salário, ou seja, o salário é a recompensa. Ou seja, assim o pecado tem uma recompensa, e a recompensa é a morte, é o que o apóstolo diz. O salário do pecado é a morte. É a recompensa. E o que é que Jesus fez? Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou esta recompensa. Assumiu o nosso lugar. Pagou a dívida para que pudéssemos ter vida, perdão e nome escrito no livro da vida. O salário do pecado é a morte. Mas depois do sacrifício, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Onde está a vida eterna? Está em ter dinheiro? Não. Está em ter uma melhor casa na cidade? Também não. A vida eterna onde está? Está em ter influência nessa sociedade? Também não. Eu venho nessa noite dizer: a vida eterna está em Cristo Jesus. A vida está nele. Ele quitou a nossa dívida, pagou o preço da redenção, e a sentença de morte foi anulada. Ele garantiu-nos a promessa que iria preparar lugar e virá para buscar aqueles que entregaram as suas vidas para ele, e teremos morada para sempre com o Senhor. Levanta a tua mão para cima. Ele quebrou a sentença de morte. Nós estamos aqui por Ele. Nós estamos aqui por causa dEle. Os méritos são dEle. Você vive para Ele. Ele é a razão da nossa vida. Ele é a razão da nossa existência. Se não for a Cristo, aonde estaríamos nós nessas horas? Mas a graça te alcançou, a graça te achou, a graça revelou o seu amor para você, e hoje você está aqui. Você acorda pela graça, você vive pela graça, você caminha pela graça, você está vivo pela graça, você está aqui por causa da graça. É pela graça que você canta, é pela graça que você prega, é pela graça que você dirige, é por causa da graça. Adore a Ele aqui nessa noite, porque Ele nos entregou uma preciosa graça. Ao invés da morte, garantia de vida eterna. Ao invés da condenação, Cristo nos deu
a absorção. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Texto muito conhecido. Romanos capítulo 8, versículo 1. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu quero dizer, não é para amanhã não, viu? Essa promessa não é escatológica, perdão, não, é agora, é para já. Fomos perdoados em Cristo, e se você entregar a sua vida para Jesus nessa noite, você receberá perdão aqui hoje, é para agora. Recebemos o perdão em Cristo. Ele nos absolveu dos nossos delitos, dos nossos pecados, das nossas ações escabrosas. Por quê? Porque não adiantava nós vivermos debaixo do pecado. O problema precisava ser resolvido por Cristo na cruz. É por isso que Deus tirou a árvore da vida, porque a questão do pecado tinha que ser resolvido. Deus tirou a árvore da vida da terra e colocou no céu. Por quê? Porque no céu não entra pecado. No céu só entra os lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Porquanto agora nenhuma condenação há. Mas tem um problema aqui. E o problema era que nós éramos culpados de tudo. E agora? Como vamos resolver este entrave jurídico? Como absorver alguém culpado de tudo? Isto é injustiça? Não é. Pois o sacrifício de Cristo, escute isso daqui, o sacrifício de Cristo atendeu às justas exigências da justiça divina. Éramos culpados, porém Cristo assumiu o nosso lugar. Tem um hino da harpa 465 que fala sobre isso, né? Eu sei que era o quê? Culpado, mas Ele sofreu já por mim. Eu sei que Ele era inocente, mas Ele assumiu o nosso lugar e disse: eu pago, não tem problema, eu vou assumir o pecado deles e vou atender às justas exigências da justiça de Deus, por causa do sangue. Se não houvesse sangue, seria injustiça. Se não houvesse derramamento de sangue, seria injustiça Cristo nos salvar. Mas quando o sangue de Jesus começou a derramar ali naquela via dolorosa, a Bíblia diz que o sangue dele começou a falar, e falava mais alto do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O diabo, ele é o acusador. João diz lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, que ele acusa, que ele é o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante de Deus de dia e de noite. Mas nós temos um advogado fiel chamado Jesus, que quando ele sobe para nos acusar e dizer: olha aí Jesus, olha aí meritíssimo juiz, o eterno, o teu filho falhando na lei, caindo, mas aí vem um advogado fiel chamado Jesus e diz assim: protesto meritíssimo, por quê? Porque está aqui as marcas dos cravos da cruz, está aqui as marcas da lança no meu corpo, o preço foi pago, e o sangue de Jesus nos garante vitória. O sangue de Jesus nos garante vitória. Diga para a pessoa que
que está do seu lado: o sangue de Jesus nos garante a vitória. Diga para ele: o sangue de Jesus nos garante a vitória. Que sentença de condenação que nada, Ele nos absolveu, e não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Você pode adorá-lo nessa noite por um minuto. Fecha os teus olhos aí por um minuto. Levante a tua mão em adoração, em gratidão, em celebração, e comece a adorá-lo aqui nessa noite. Comece a agradecer pelo sacrifício precioso que Ele fez por nós. O sangue garante vitória. O sangue garante vitória. O sangue garante vitória. O sangue. Aleluias. O sangue garante vitória. No lugar da sentença de inimizade, Cristo nos deu acesso à presença do Pai. João capítulo 15, versículo 15. Jesus diz assim: não vos chamareis de servos, e sim de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Antes, no pecado, éramos inimigos da cruz, inimigos de Deus. Agora em Cristo temos acesso. Aleluias. Desfrutamos da comunhão e da intimidade com Cristo. É por isso que nós estamos aqui na presença dEle nessa noite. Ele está aqui entre nós, Ele está em nós, Ele está falando conosco, Ele está falando contigo que chegou aqui nessa noite. Oh, aleluias. Ao invés da sentença de sermos privados da presença do Espírito Santo, Cristo nos deu a promessa do Consolador. Os estudiosos dizem que Gênesis capítulo 6, versículo 3, Deus arrancou o seu espírito para si, e a partir daí, somente um grupo seleto de pessoas poderiam receber o Espírito Santo de maneira esporádica. Mas no Evangelho de João, Jesus, prestes a despedir-se dos seus discípulos, no capítulo 14, versículo 16, Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Era Jesus dizendo, imagine comigo, agregando a nossa fé à palavra e fazendo uma conjectura. Imagine nessa noite, Jesus está dizendo assim: eu vou subir para lá, e quando eu chegar lá, eu vou ter uma conversa com o Pai. Eu vou conversar com Ele. E o que é que o Senhor vai conversar, Jesus? Eu vou rogar, eu vou pedir para que Ele envie novamente o Espírito Santo. Imagine essa conversa. Era como se Ele estivesse dizendo: eu vou dizer ao Pai: Pai, a obra foi feita, a obra foi concluída. Eles estão preparados para receber o Teu Espírito. Eles estão preparados para receber a Tua presença de forma abundante. Quantos aqui estão preparados? Levante a mão para cima, levante a mão para cima. No Gênesis, o Espírito veio e foi arrancado. No Pentecoste, o Espírito veio para ficar para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Levanta a tua mão para cima aqui nessa noite. Fecha os teus olhos por um minuto, porque Deus fala conosco. Não tínhamos estes privilégios
privilégios, mas esses privilégios foi benefício da salvação de Cristo. Hoje nós temos acesso, hoje nós temos acesso. A sentença de morte foi anulada, a sentença de condenação foi anulada, a sentença de inimizade foi anulada, a sentença de ser privado foi anulada. O Espírito desceu, o Espírito está entre nós, o Espírito está em nós. E se você crê nessa noite, Jesus pode te revestir, te batizando com o Espírito Santo. Se você crê, levanta a mão e comece a receber agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos por um minuto, fecha os teus olhos por um minuto, fecha os teus olhos por um minuto, em nome de Jesus. O sangue de garante-nos vitória. O sangue de Jesus nos garante vitória. O sangue de Jesus, você não vai ser privado da presença do Espírito Santo. O Espírito está aqui e Ele está procurando os sedentos. E Ele está procurando os sedentos. Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba. E beba. Aonde estão os sedentos nessa noite? Levante a mão e comece a receber agora. Aqui na nave do templo, lá atrás, na minha direita, na minha esquerda, aqui na frente. Receba, 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 receba. O sangue garante a vitória. O sangue garante a vitória. Sinta a presença de Deus. Ele me indicou mandaravasti que me chonaravasti. Não tínhamos acesso à presença do Pai. Mas hoje, a Bíblia diz, o escritor aos Hebreus diz no capítulo 10, que Ele nos abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Oh, aleluias. Não poderíamos, ninguém poderia, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da purificação nacional, entrava no Santo dos Santos. Mas quando o sangue de Jesus começou a ser derramado, a parede da separação, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, e Ele nos permitiu ter acesso à presença do Pai. E como é que nós temos acesso à presença de Deus? Hoje entra criança, hoje entra adolescente, hoje entra jovens, hoje entra irmão de média idade, de terceira idade. Como é que é? Jesus disse: o Pai procura os verdadeiros adoradores. Quem adora em espírito e em verdade se conecta com o Pai. O Pai está nele, sente a presença do Pai, você se alegra. É o acesso que Ele nos garantiu pelo seu sangue. Desfrute dessa comunhão nessa noite. Desfrute dessa comunhão que Cristo abriu-nos por meio do seu sacrifício. Em nome de Jesus, se você crê nessa noite, você pode ser batizado com o Espírito Santo agora. Abre bem a tua boca e deixa o Espírito Santo de Deus te encher, te encher, te encher, te encher, te encher, te encher. E eu quero convidar as pessoas, com a permissão do pastor, eu quero convidar as pessoas que ainda não são, que não fizeram a sua decisão a Cristo. Jesus marcou este encontro contigo para falar com você por meio da palavra. Sentenças foram lavradas por conta do pecado, mas você escutou que se você entregar a sua vida a Cristo, você terá garantia de vida eterna com Ele.
A sentença da condenação será quebrada. Você não será inimigo de Deus, será amigo do Pai, do Filho, e participante como co-herdeiro, sendo filho por adoção. Vem para Jesus nessa noite. Aonde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus? Venha, saia do seu lugar. Quem sabe você chegou aqui, o coração já está inclinado, mas alguma coisa te prende. Mas Jesus te diz: o meu sangue quebra todas as correntes da morte. Já está vindo a primeira pessoa para Jesus. Já está vindo a primeira pessoa para Jesus. Cadê a 62? Cadê mais uma? Vem para Jesus nessa noite. Venha para Jesus nessa noite. Cadê a segunda pessoa para Jesus nessa noite? Jesus já salvou 62 pessoas nestes dias aqui de inauguração do templo, e Ele quer salvar mais. Ainda há lugar, ainda há lugar. Se você está do lado de uma pessoa não evangélica, convide ele, convide ela. Neste momento há uma batalha travada, há uma guerra travada. A igreja fecha os olhos e ora. A igreja intercede, porque a intercessão da igreja ajudará. E Jesus te convida, vem para Ele, entrega os teus caminhos a Ele, entrega a tua vida para Ele. Ele veio, Ele sacrificou por ti, Ele assumiu o seu lugar e te diz: eu te amo e te chamo. Eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua trajetória, eu quero mudar o rumo da tua história. Quem sabe a tua história tem sido marcada por perdas. Quem sabe a segunda pessoa já está vindo. Jesus está salvando, Jesus está salvando, Jesus está salvando. Terceira pessoa já está vindo ali. Adore a Ele nessa noite. Adore a Ele nessa noite. É o sangue de Jesus. O sangue nos garante vitória. O sangue nos garante vitória. Cadê a quarta? Cadê a quarta? Ainda tem mais, ainda tem mais, ainda tem mais, ainda tem mais. Jesus te chama. Eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história. Quem sabe já está vindo lá? Oh Jesus, é a quinta vida? É a quinta vida? Cadê o glória da igreja, irmãos? Cadê o glória da igreja, irmãos? A sexta, cadê a sexta vida para Jesus? Cadê a sexta vida para Jesus? Cadê a sexta vida para Jesus? Olha Jesus salvando. Olha Jesus salvando. Olha Jesus salvando. Olha Jesus salvando. A igreja glorifica. A igreja adora. A igreja adora. A festa no céu nesse momento. 5 vidas. Cadê a sexta? Cadê a sexta? Vem para Jesus nessa noite. Quem sabe a tua vida tem sido marcada por perdas, por fracassos. A tua família te diz que não tem jeito. A sociedade diz que não tem jeito. Os teus amigos não acreditam em você. Mas Jesus te traz aqui para te dizer: eu quero mudar o rumo da tua história. Eu quero transformar o teu fracasso em sucesso, e eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Entrega os teus caminhos a Ele, toma um posicionamento, porque você tem um valor, você tem um valor, você tem um valor. A sexta vida para Jesus, cadê? Vem para Jesus nessa noite, vem para Jesus nessa noite. Aonde está a sexta pessoa? Convide Ele. Se você está do lado de uma pessoa não evangélica, trabalhe, deixe o Espírito Santo de Deus lhe usar, deixe o Espírito Santo de Deus lhe usar. A sexta vida para Jesus. Hoje alguém falou teu nome para mim, que você está sofrendo. Escuta, coração tá em pedaços desta vida, foi arremessado contra o cais, açoitados pelos vendavais, só no peito grita. Eita, quem sabe você chegou assim hoje, procurando a paz, procurando a paz. Jesus te diz: eu sou a tua paz, eu sou a tua alegria.